Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente está aqui para mais esse vídeo, essa aula de capelania, mas voltado para um tema muito específico, porque a gente tem recebido muitas perguntas de pessoas dizendo o seguinte: olha, como que eu vou fazer capelania diante desse quadro de pandemia do coronavírus? Como que eu faço para continuar desenvolvendo meu trabalho de assistência religiosa e sendo uma pessoa que, de fato, contribui, né, para o avanço da palavra de Deus em contextos diferenciados? E aí eu quero trazer para vocês o seguinte: olha, tempos diferentes exigem atitudes diferentes. A gente está num curso, né, de capelania específico, um curso completo. Se esse vídeo está sendo assistido pelo YouTube, o link desse curso está aqui embaixo na descrição do vídeo, mas o fato é que a gente não pode usar a mesma coisa para atingir resultados diferentes, né? Tempos diferentes, como que a gente vive hoje nesse quadro de pandemia, exigem de nós algumas atitudes diferentes para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. E aí, olha só, quais são as ferramentas comuns que a gente costuma ver nos diversos trabalhos de capelania? Bom, a gente costuma ver cultos sendo realizados nos presídios, apresentações de teatro na escola, a musicoterapia, né, dentro do ambiente hospitalar. Só que você vai concordar comigo, vários estados, se não a imensa maioria deles, já estão com aulas suspensas, um quadro de imensa restrição de acesso ao ambiente hospitalar e mais, um quadro em que estão sendo proibidas visitas dentro do sistema prisional. Então, essas ferramentas comuns que a gente tem, né, os cultos, apresentações de teatro lá na escola, musicoterapia, elas estão cada vez mais sendo restringidas justamente por conta do quadro que a gente está vivenciando. Tá, então o que, que tem de diferente, então? Né? Quais seriam ferramentas extraordinárias para a gente desenvolver esse trabalho de capelania? E aí eu apresento para vocês algumas ideias, algumas sugestões. Olha só, para os ambientes prisionais, hospitalares, a gente pode se valer de cartas. Né? Carta é uma coisa que às vezes está muito ultrapassada, né? Às vezes é difícil a gente ver pessoas tanto escrevendo quanto recebendo cartas, mas continuam sendo bons veículos de transmissão de uma mensagem de conforto, da mensagem do Evangelho. É lógico que você vai promover, né, a desinfecção desse material que você vai levar para o ambiente, né? Isso faz parte de medida de higiene, de segurança, mas você pode pensar tanto numa remessa de cartas, em que você escreve, coloca lá no correio, para o correio fazer entrega, mas essas cartas escritas, né, entregues por correio, talvez vão demorar muito para chegar, justamente porque, apesar de ser um serviço, né, essencial, os correios estão muita dificuldade, muita demanda para poder fazer essa entrega. Então, você pode escrever uma carta direcionada para presos específicos ou pessoas hospitalizadas específicas, ou se você não conhece, né, ou não tem um relacionamento mais próximo com um detento, uma pessoa hospitalizada, você escrever a partir de uma perspectiva mais geral, né, mais plural, uma mensagem de conforto, uma mensagem de renovação, uma mensagem de salvação. E levar essas cartas lá para a entrada do ambiente prisional ou para a entrada, para a direção do ambiente hospitalar, né, fazendo a desinfecção, como eu disse, mas pedindo para que esse material fosse distribuído entre os detentos, entre as pessoas hospitalizadas. E são ferramentas, como eu disse, né, extraordinárias para que você continue exercendo o seu trabalho de assistência religiosa dentro desses ambientes. E aí lá, na capelania escolar, a gente tem uma outra forma, né, de acesso que seria mais interessante, vamos dizer assim, né, por conta do público que a gente está atingindo, a faixa etária, seria o uso de ferramentas de e-mail, de WhatsApp, para que você possa passar mensagens, transmitir eventualmente aquilo que você já desenvolveria no seu trabalho cotidiano, mas que agora tem que ser interrompido porque as escolas já estão todas fechadas para os alunos, né, para esse ambiente de estudo e de ensino. E aí você pode pensar aqui, olha só, se você estava previsto de fazer uma preleção, uma palestra, uma pregação, né, o desenvolvimento de algum tipo de atividade que envolvia, né, a sua fala e alguma dinâmica nesse sentido, o que você pode fazer? Grave na sua casa,
no celular, essa mesma mensagem que você transmitiria para eles. É lógico que o conteúdo pode ser o mesmo, mas talvez você não vai ter todas as ferramentas disponíveis, né? Um cenário disponível para você fazer essa gravação, mas o fato é que você pode transmitir essa mensagem através de um videozinho mesmo, né, no celular, para que você consiga atingir essas pessoas. E no caso do ambiente escolar, que é muito, muito interessante, olha só, depois dessa mensagem, depois dessa pregação, desse estímulo a uma reflexão, você pode promover interações entre os alunos, seja no grupo de WhatsApp, seja lá no grupo de e-mail, justamente fazendo com que eles reflitam e escrevam sobre as suas percepções em relação àquele tema. Então você pode, por exemplo, assim, se valendo dessa questão dinâmica, né, do coronavírus, que é você dizer o seguinte: olha, o que Deus tem como resposta, né? O que a Bíblia tem como resposta, como alternativa diante desses quadros de pandemia. E aí você grava uma mensagem, joga lá no WhatsApp, no grupo de e-mails e fomente, né, estimule com que os alunos escrevam suas reflexões, postem as suas reflexões e se coloque à disposição deles para uma ligação, para uma mensagem particular, para uma chamada de vídeo, né, com esses alunos através do WhatsApp mesmo, do Skype. Enfim, você tem que pensar em formas extraordinárias, em ferramentas extraordinárias, porque o quadro que a gente está vivendo de pandemia do coronavírus exige justamente que você empregue questões que normalmente você não utilizaria no seu trabalho de capelania. Essas são apenas algumas ideias que você pode utilizar, mas que de fato eu considero que são muito importantes e muito interessantes para o desenvolvimento do seu trabalho. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.